Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Patrícia. Ela é coach de mulheres. Fala um pouco de você, Patrícia. Patrícia, boa noite, Patrícia. É um prazer em você aceitar o meu convite. Boa noite, Olá, Patrícia. boa noite, boa noite. Boa É um grande prazer noite. estar aqui com você, Augusto. Muito bom estar aqui. Quero agradecer muito pelo convite e vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês. Você estava falando aí antes, mas acaba que eu não tinha conseguido entrar. E aí você pediu para falar um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Patrícia, eu sou coach de mulheres, sou cristã. E eu gosto muito de falar sobre esse tema de mulheres, porque o nosso universo ele é muito complexo, é algo muito grande e nós temos vivido tempos tão difíceis. E hoje em dia, assim, ser mulher é uma grande bênção, é uma grande alegria, mas a gente ainda tem muito a aprender, a gente ainda tem muito a voltar lá atrás na nossa essência. Com o passar do tempo, nós mulheres, principalmente, os homens também, mas nós temos perdido muito da nossa essência, nós temos nos perdido muito de quem realmente Deus criou para que a gente seja. Então, assim, eu acabo refletindo, meditando muito sobre isso e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado comigo. E aí, hoje, quando eu recebi o convite para estar aqui na live, eu senti o desejo de falar de algo que Deus tem tocado no meu coração, que é sobre o perdão. Vou ler aqui bem breve para vocês um versículo da Bíblia que está em Colossenses 3,15. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Então, assim, nós sabemos que Jesus é o nosso grande perdoador. A gente que conhece a história da Bíblia, a gente sabe como que foi importante o ato de Jesus estar na cruz, o ato de Jesus morrer por nós. Então, assim, nós precisamos ser muito gratos e aprender com ele. E uma das coisas que a gente precisa aprender é aprender a perdoar, porque muitas vezes o perdão é algo tão difícil. Eu não sei se vocês têm algum conhecimento sobre os temperamentos. E aí eu posso afirmar para vocês que acho que um dos temperamentos que tem mais dificuldade de perdoar é o temperamento melancólico. Outro dia a gente pode até falar um pouquinho sobre isso melhor.
Mas hoje o tema mesmo vai ser mais voltado para o perdão. Então, assim, perdoar é algo muito difícil, é realmente muito complicado. A nossa alma, ela tem dificuldades, os nossos sentimentos, eles são tão complexos que a gente tem muita dificuldade de perdoar. A gente acha que tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, e aí a gente tem coisas que são mais fáceis de perdoar, tem coisas que são mais difíceis de perdoar. Só que Deus ensina pra gente que Ele perdoa todos os nossos pecados. Então, para Deus não existe um pecadinho e um pecadão. Apesar de que para nós humanos a gente tem muito isso. Tal pessoa fez isso contra mim, isso me feriu muito, isso foi muito horrível, isso eu consigo perdoar, mas aquilo eu não consigo. Então, assim, que a gente possa se espelhar realmente em Deus para que a gente possa aprender a perdoar. E aí, eu trouxe até algumas anotações aqui que eu gosto muito de escrever, senão eu acabo me perdendo. Então, de vez em quando eu vou acabar dando uma olhadinha para eu relembrar. Como a gente está falando de perdão, é impossível a gente não falar de pecado, né? Ao longo da nossa vida, hoje em dia, vamos dizer que a expectativa de vida aí seja uns 80, 90 anos, ao longo da nossa vida a gente comete muitos pecados. E o pecado, ele é algo que fere. Ele vai ferir a nós mesmos e ele vai ferir outra pessoa. Então, assim, o pecado, ele tem como a gente evitar. Só que nós, como humanos, nós temos essa dificuldade de evitar o pecado. E eu estava refletindo muito na Bíblia e por isso que eu trouxe esse tema hoje. Jesus, ele veio à Terra como nós estamos aqui, como eu, como você. Então, ele viveu uma média, acho que mais de 33 anos, um pouco. E o que aconteceu? Jesus teve uma vida totalmente pura. Jesus não teve um pecado sequer. Não teve um pecado para contar a história. Jesus não pecou. Ele não pecou. Então, ele veio para mostrar para a gente que a gente também consegue. A nossa meta de vida deve ser a gente seguir Jesus, se espelhar nele, ser como ele foi. E algo que eu fiquei assim, meu Deus, a gente lê tanta Bíblia, né? A gente sabe bastante coisa, quem tem o costume de ler, e de vez em quando a gente lê alguma coisa que salta assim nos nossos olhos e a gente fica, meu Deus, como que eu não parei para pensar nisso antes, como que eu não parei para entender dessa forma antes. Mas é exatamente isso, a Bíblia ela vem para revelar muita coisa pra gente. E aí, Jesus veio, viveu como nós, não teve nenhum pecado, e por que ele morreu? Pelos nossos pecados. Ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo seu pecado. Como que uma pessoa pode ser tão grandiosa dessa forma? Pode ser tão generosa, tão amorosa, de morrer pelo pecado, pelo que ela não fez. Jesus não fez nada, ele não tem nenhum pecado. E mesmo assim, ele morreu pelos nossos pecados. Então, isso é uma prova de amor muito grande. Isso é Jesus mostrando que na época dele, há mais de 2000 anos atrás, a gente não existia, nem nossos avós, tataravós ainda não existiam. Mas ele, naquela época, ele já aceitou morrer pelos nossos pecados. Porque ele, antes de morrer na cruz, ele pede para Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele se sujeitou a estar ali. Ele sabia que ele ia sofrer tudo que ele sofreu. E ele aceitou, ele poderia fugir, ele poderia, não quero, tô com medo, vai doer demais, olha o que eu vou passar, eu vou ser pregado numa cruz, eu vou receber lança em mim, vão cuspir em mim, vai doer muito. Imagina, a gente hoje em dia, se a gente está na cozinha, a gente quebra alguma coisa, a gente se corta, acontece algum imprevisto e a gente sente tanta dor. E eu fico imaginando, quando é época de Páscoa, que começa a aparecer aqueles filmes, eu fico, meu Deus, que dor que Jesus deve ter sentido. Gente, porque ele recebeu chagas nas duas mãos, nos punhos. Ele recebeu chagas nos pés. É muito triste, gente, é muita dor, é muita dor. E Jesus, ele se sujeitou a viver tudo isso por nós, pelo nosso pecado, para nos perdoar.
para nos garantir a vida eterna. Quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados e ele garantiu a vida eterna para nós. E aí, muitas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue perdoar. Então, hoje eu queria te convidar a fazer essa reflexão. Nossa, olha o que Jesus fez por mim. Por que eu não estou perdoando tal pessoa porque ela fez isso? O que é um perdão comparado a uma morte de cruz? Entende? Então, é muito interessante a gente trazer para a nossa vida o que a gente encontra na Bíblia. A gente relacionar o que a gente vive hoje em dia com o que se passou e a gente tentar se colocar no lugar de Jesus. Gente, sinceramente, eu, Patrícia, eu não posso dizer, nossa, eu faria isso. Eu vou aceitar ser pregada numa cruz, perder o resto da minha vida por alguém que eu nem conheço, por alguém que eu não sei quem que vai existir daqui pra frente. Então, assim, o que Jesus fez, gente, foi muito, muito grandioso. E falando ainda sobre o perdão ele é algo que é muito necessário para nós. Por quê? A Bíblia vai falar em Marcos, capítulo 11, não vou citar direitinho aí, vou deixar vocês intrigados, depois vocês podem, se quiserem dar uma olhadinha, fica em Marcos, capítulo 11. E aí dá para vocês lerem o capítulo todo para entender um pouquinho. A Bíblia fala que quando a gente pede alguma coisa a Deus, quando a gente ora crendo, a gente recebe. Então, se a gente orar sem crer, a gente não vai receber. Quando a gente faz uma oração, ai Deus, por favor, me ajuda, eu tô precisando, eu tô sentindo uma dor e tal, mas o nosso coração não tá crendo, a gente não vai receber. E logo depois desse versículo, ele vem dizendo, e quando orares, perdoe alguém que você tem algo contra. Então, quando a gente não perdoa alguém, a nossa oração é retida. A nossa bênção ela é impedida de chegar, porque o nosso coração está magoado. E a falta de perdão, ela é uma coisa tão triste, eu posso dizer, é uma coisa tão triste para quem não perdoa. Porque, vamos lá, acompanhe meu raciocínio, por favor. E imagine que alguém fez algo contra você. Você vai ficar muito triste com aquela situação. E, gente, acho que tá dando um pouquinho de eco, né? E você vai ficar muito triste com aquela situação. E todo dia você vai lembrar daquilo. Tal pessoa fez isso comigo. Acho que tá dando um pouquinho de eco. E tal pessoa fez isso comigo. Isso me feriu. Isso tá doendo. E olha só o que tal pessoa fez. Ai, que ódio que eu tenho dessa pessoa. Que essa pessoa fez isso e aquilo e aquilo. E quando a gente tem uma mágoa, é algo que a gente vai lembrar sempre. Porque tá doendo na gente. Tá ferindo a gente. E muitas vezes a gente fica assim, gente, mas olha só, a outra pessoa que cometeu e eu tô sofrendo tanto. E aí tem uma citação de William Shakespeare que é muito interessante. E aí essa citação, ela vai dizer que a mágoa é o veneno que se toma pretendendo matar o outro. E realmente, gente, eu tô tentando abaixar aqui um pouquinho, tá dando muito eco. E realmente, a mágoa, a gente não perdoar, é um veneno que a gente mesmo está tomando. É algo que a gente deseja de mal para o outro, mas que a gente mesmo está sofrendo. Então, hoje eu quero te convidar a essa reflexão do bem que o perdoar nos faz. Do bem que o perdoar liberta nossa alma. Porque muitas coisas a gente não vai ser capaz de mudar no outro. Vou dar um exemplo aqui bem breve. Por exemplo, se você estiver num ponto de ônibus, vem um atirador, passa e atira em você. E aí você vai ficar chateado com esse atirador, né? Claro, nossa, olha só, sangrou, me fez sofrer isso, fiquei traumatizado, isso e aquilo. E sempre você vai lembrar, ai, que ódio daquele atirador, vai ficar desejando mal para ele, vai ficar triste com aquilo. O atirador foi embora, ele não te conhece, ele tá vivendo a vida dele, ele não tá nem pra você. E o que o seu pensamento, o que a sua raiva, o que a sua mágoa vai fazer pra ele? Nada. Então,
a sua falta de perdão, a sua tristeza, a sua mágoa, ela tá fazendo mal somente pra você. Aquela pessoa, ela tá vivendo a vida dela e tá tudo bem. Sabe por quê, gente? Porque a justiça não é nossa. Muitas vezes a gente quer fazer algumas coisas que a gente acha que é do nosso alcance. Mas na verdade não é. Tem coisas que são somente do alcance de Deus. Então a justiça, ela é do alcance de Deus. Aqui na Terra a gente tem até a justiça dos homens. Mas Deus que permite ou não a justiça dos homens. Porque a justiça, ela vem de Deus. Então, não cabe a gente julgar e a gente querer o mal do outro e a gente odiar o outro, sabe? Porque deixa para Deus o que é de Deus, o que é nosso é nosso. E o que é nosso? É o perdoar. É o que Deus fala na Bíblia. Quantas vezes eu devo perdoar? Não 7, mas 70 vezes 7. E no outro dia você volta, conta tudo de novo. Se a pessoa errar 70 vezes 7, você deve perdoar de novo. E quando você perdoa, você é liberto, seu coração é liberto, você sente paz, você acorda e não se lembra mais com aquele peso, você não sente mais aquele peso, aquela tristeza, aquilo que estava te fazendo mal. Então, gente, o perdoar, ele é muito libertador de verdade. E nesse contexto, eu quero que cada um de vocês faça uma reflexão. Essa questão do perdoar, eu tô falando aqui de perdoar o outro, mas algo que é muito necessário, que é essencial na nossa vida, é que a gente perdoe a nós mesmos. Com certeza você que está aí assistindo, você tem alguma culpa, alguma coisa que você fez na vida, você tem alguma mágoa de você mesmo. Isso a gente precisa arrancar do nosso coração, porque isso retém a bênção na nossa vida. A gente é ensinado a perdoar, muitas vezes a gente consegue perdoar o outro e a gente não consegue perdoar nós mesmos. Então, assim, que Deus abra o seu coração hoje a se perdoar. O auto-perdão, ele é muito essencial. Ele quebranta o nosso coração, ele faz com que a gente viva realmente uma vida de plenitude. Perdoar, ele é necessário em todas as alçadas da nossa vida. E aí, pessoal, tô olhando aqui de novo minhas anotações para eu relembrar. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: muitas vezes a gente identificou alguma coisa, nossa, realmente eu tenho essa mágoa de mim, eu fiz isso e isso me faz mal. Isso é como se tivesse uma trava na minha vida, eu não me sinto bem, eu quero me perdoar. E algo assim que é uma coisa profética, mas muito verdadeira, vou dar essa dica para vocês. Vocês podem, num momento que vocês estiverem sozinhos, num ambiente tranquilo, vocês podem colocar uma cadeira e imaginar, e quem sabe você possa até ver Jesus sentado ali, e que você tenha realmente uma conversa com Jesus, sabe? Uma conversa em voz alta. Gente, vocês não sabem como que isso é libertador. Vocês não sabem como que isso é tão real, sabe? Porque Deus, ele realmente tá ouvindo a gente o tempo todo. O tempo todo Deus está ouvindo a gente. E às vezes meu filho fala: mãe, eu quero falar com Jesus. Eu falo: filho, ele tá te ouvindo, filho. Aí ele fala: mãe, mas eu quero ouvir ele, filho. Eu falo: filho, ele vai falar no seu coração. Sabe aquela vozinha, aquela impressão, aquela coisa que a gente acha que é um sentimento, que é um pensamento? Muitas vezes é Deus falando no nosso coração. Quando algo vem muito repetidamente ao nosso coração, à nossa mente, é Deus falando com a gente. Apareceu aqui. Então, gente, é muito importante que a gente tenha esse auto-perdão. É muito necessário, é muito
muito assim libertador, que a gente realmente tenha esse auto-perdão e que a gente também possa ter o coração aberto para perdoar o outro, porque quando a gente consegue perdoar, os céus se abrem sobre nós, sabe? E a gente deixa de viver tanta coisa triste, a gente deixa de viver tanta coisa pesada, porque para mim esse versículo de Marcos, ele é muito real, né? Quando a gente fala que se a gente pedir algo a Deus e a gente tiver uma mágoa de alguém, a bênção não vai chegar até a gente. Isso é muito real, gente. Quando o nosso coração tá magoado, quando o nosso coração tá triste, quando a gente tem uma revolta de alguém, a gente realmente vive o que Shakespeare falou. Vou até repetir de novo para quem quiser anotar. A mágoa é o veneno que se toma pretendendo matar o outro. Então, assim, que a gente, a partir de hoje, que a gente não aceite mais beber o veneno que a gente tem pro outro, que a gente jogue fora esse veneno e que ninguém vai precisar beber desse veneno. E aí, pessoal, o perdão, ele é um gesto de amor. E se você tiver dificuldade de perdoar o outro por você não gostar dessa pessoa, mas que você tenha esse gesto por amor a você mesmo. Então, assim, vamos deixar para Deus o que é de Deus e vamos fazer a nossa parte, que é perdoar. Bom, gente, foi isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada de novo pelo convite. Que Deus abençoe cada um de vocês e que hoje, no tempo de oração de cada um, vocês possam ter um tempo com Deus e perguntar para Ele sobre quem vocês precisam perdoar, sobre o que vocês viveram no passado, que vocês precisam perdoar vocês mesmos, porque o perdão, ele é muito libertador, muito, muito mesmo. E esse é o meu convite para vocês. Então, Patrícia, eu te agradeço por ter aceito o convite. Eu uso perdoar pela compreensão, para compreender por que aconteceu aquilo, o outro fez aquilo, eu aí consigo dar o perdão. Não quero ficar com meu coração com nenhuma mágoa, porque prejudica a nossa saúde, a nossa vida. Então, nós precisamos pedir a Jesus, nos liberte disso tudo que não é bom para nós. Sim. Como você falou, e é verdade, nós sabemos, Jesus foi escolhido por Deus para ser o filho dele e morrer na cruz. Sim. Ele ama tanto nós que ele é louco de amor. Vamos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar. Amém. E ele entra para tirar todas essas dores, todas as aflições, todas as tristezas que nós precisamos para ter alegria no nosso cérebro. Às vezes, a nossa saúde não é enferma, mas sim espiritual. Exatamente. Então, eu te agradeço muito por este convite e confiar e acreditar neste convite que eu te fiz. E muitas vezes, na hora que você quiser, e se realmente você tiver alguém que queira falar sobre Jesus, falar sobre a saúde, sobre psicologia, qualquer coisa, nós estamos aqui com a porta aberta. Nós queremos ajudar os nossos irmãos. Você é coach, é mentora, é empreendedora, você é mãe, você é esposa,
a luta é demais. Então, nós estamos aqui com o objetivo de segurar a mão dos nossos irmãos, tirar daquela vida atual para transformar a vida de vida. Nós sabemos que Jesus foi um coach. Ele saía fazendo perguntas poderosas. Mas ele tinha tanto medo, e não por quantas curas, quantas libertações, quantos milagres Jesus fez, mas ele não podia dizer que era ele, porque ele poderia morrer. Mas as pessoas, mesmo assim, não conseguiam ficar calado. E outra coisa que você falou que eu achei muito importante, nós primeiros temos que ver a nossa culpa. Nós culpamos, mas primeiro vamos ter que nos perdoar. Quantas coisas a gente fala, às vezes a gente diz assim, eu fui culpada, mas a gente passa e não quer perdoar. Mas nós temos que perdoar porque nós somos humanos. Tem algo mais a falar? Não, é só isso mesmo, só isso mesmo. Então, Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Obrigada também. Boa noite a todos e que sejamos um final de semana muito feliz, de muita paz, de muita alegria. Procure a felicidade. A felicidade, a gente não... Se você não tem felicidade, é porque você não quer. Segura a felicidade. E a mais importante é segurar na mão de Deus, que Ele fará realizar todos os seus sonhos, todo o seu sucesso. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos gravar ou o quê? Se quiser, vamos gravar? Pode gravar sim. Né? Pode gravar. Aqui eu não consigo gravar, e seria com você mesmo. Mas para aí, deixa eu ver aqui. Ainda há perguntas? Quem estiver assistindo poderá enviar algumas perguntas aqui enquanto a gente está